Muito bom. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, essa live vai se expandindo aí, vai sendo apresentada para as pessoas. E se vocês derem curtidas, ela aparece mais rapidamente para os outros. Então, por favor, me deem essa força. A gente está avançando nisso que eu estou chamando de um reset, assim, um recomeço, um restart, em várias áreas do direito contratual, né? O Ô, Deraldo, é recíproco, tá? É recíproco. É, a gente vive um recomeço para as áreas de negócios de um modo geral, as áreas de contratos de um modo geral, e no direito imobiliário em particular, o impacto ele é bastante significativo. Não é só do direito imobiliário, né? Há vários segmentos que estão sendo impactados por esse restart. E quando eu falo disso, eu não estou falando somente das reformas que estão acontecendo na legislação civil, que são importantes, realmente estão produzindo modificações significativas. A gente tem um projeto de reforma do Código Civil que é bastante impactante, mas esse é um projeto, ele está apresentado, mas tem aí uma ampla pauta de tramitação no Congresso ainda. Mas a reforma tributária, né? A reforma tributária ela traz um impacto direto nos negócios. E se há algum tempo atrás o impacto das pequenas mudanças tributárias, pequenas no sentido de mudanças pontuais, elas impactavam setores por vez, e isso permitia que apenas aquele segmento, né, através dos seus tributaristas e contadores, se adaptasse. Hoje a gente está vendo uma transformação que ela é global. Né? Todos os setores ao mesmo tempo estão sendo impactados, a maneira como a gente contabiliza as operações está sendo impactada e os contratos e as operações negociais, né, elas acabam muito impactadas porque muda a maneira como o seu cliente ele vai precisar pensar a operação. Né? Então, se a maneira como a gente juridicamente estruturava a operação como sendo a mais vantajosa era assim, porque a legislação era favorável, na medida em que eu tenho um recomeço da legislação, eu tenho um reset, um zeramento e uma nova estrutura legislativa, eu continuar oferecendo as mesmas soluções jurídicas de antes para esse cliente pode significar para esse cliente uma frustração, numa perda patrimonial ou pelo menos num não ganho patrimonial e isso acabar impactando na nossa reputação. Então a gente tem um desafio grande como advogados, não apenas, repito, de um setor específico, embora o setor imobiliário esteja muito impactado, são todos os setores, o setor de serviços está muito impactado, setor que envolva profissionais liberais, então se você trabalha com o setor de saúde, se os seus clientes são médicos, são dentistas, são nutricionistas, etc., existe ali um impacto importante e que, repito, interfere na maneira como nós oferecíamos o nosso serviço jurídico a esse cliente, na medida em que a solução jurídica tradicional, que já vinha consagrada como sendo a mais vantajosa, pode não ser mais. Pode ser que essa solução oferecida ela represente, na verdade, um acréscimo de custo operacional não previsto por esse cliente. Então, a gente está num momento em que várias mudanças legislativas estão acontecendo, em vários setores, não só no tributário e não só no de serviços, enfim, mas elas estão acontecendo de forma global. Então, esse é um ano de 2025 que está sendo desafiador. Ele começou desafiador, na verdade, eu digo que ele começou desafiador em dezembro, né? Porque lá em dezembro a gente começou a ter esse desafio posto à mesa, já que ali, né, no apagar das luzes de dezembro, o PL que se transformou na Lei Complementar 214 de 2025 trouxe a regulamentação da reforma tributária na parte do consumo. E a gente vai viver isso ao longo de 2025 inteiro, então manter-se atualizado ao longo de 2025 vai ser uma necessidade inafastável, tá certo?
Então a gente vai ter mais encontros aqui, a gente vai precisar estar se encontrando mais, no sentido de que a gente, de fato, tende a ter bastante assunto ao longo desse ano para a gente considerar, para a gente levar em consideração. E aí, trazer para vocês um pouco mais de informação, eu já vou começar a responder as perguntas, e aliás, aqueles que estão trazendo as suas dúvidas, por favor, escrevam aqui na caixinha já a dúvida, né, enquanto eu vou fazendo essa introdução da manhã, já vão escrevendo a dúvida, eu estou vendo que já tem uma ali, mas podem ir escrevendo aqui na caixinha as dúvidas que eu vou começar a responder. Mas eu queria aqui comunicar, na segunda-feira eu falei rapidamente, mas quero reforçar, que eu acabei decidindo fazer um treinamento a um preço bastante acessível, um custo de investimento bastante... que alcance o mais pessoas possíveis, no sentido de ser o mais democrático possível nesse alcance. E a gente vai fazer um workshop ali no início de abril, nos dias 8, 9 e 10, ao vivo, em que eu vou, dentro da plataforma Zoom, né, em que eu vou apresentar os impactos principais da reforma tributária na advocacia imobiliária e apresentar as soluções de documentos, né? O que a gente pode fazer nesse momento, que estratégias a gente pode adotar para já orientar o nosso cliente a ter o menor impacto possível a partir de 2026. Como já em 2025, operações feitas agora vão impactar no início da tributação nova a partir de 26, porque o ano de 2025 ele vai ter ali um fator de análise para 2026, a gente tem discutido dentro do grupo, do nosso grupo de professores, que é fundamental que a gente já esteja bem antenado e a gente já tenha contratos redigidos de uma maneira que eles já possibilitem a adaptação rápida a essa nova realidade, evitando assim transtornos maiores. Então, quem quiser saber mais sobre esse treinamento, sobre esse workshop, serão 3 dias por meio de uma rede fechada, né? A gente vai fazer isso num treinamento fechado e para poder justamente ter tempo de discutir com vocês, de apresentar as alterações, de responder as dúvidas, de apresentar as propostas de solução, mostrar a maneira de redigir, mostrar a redação sugerida. Então a gente pensou nessa estrutura de uma maneira mais próxima, né? Não, ao invés de fazer aqueles cursos abertos no YouTube que acabam distanciando um pouco, acaba não sendo tão possível tirar todas as dúvidas, a gente reduziu esse tamanho e vai fazer esse workshop então de uma maneira mais fechada, né? Sob uma forma de aula fechada. Então convido vocês, o projeto ficou bem legal, posso assegurar, vai ser um prazer tê-los todos. E aí, quem quiser ter mais informações sobre esse workshop, pode comentar aqui, eu quero, e aí vai gerar aquela ativação que já vai mandar para vocês o link para vocês poderem olhar qual é a abordagem, os dias direitinho, o horário em que essas aulas vão acontecer, a possibilidade ou não de assisti-las depois gravadas, a gente tem essa possibilidade ali prevista também, e será um prazer. Enfim, fica o convite, quem tiver interesse em saber mais. Mas vamos lá, que vamos ver as perguntas que estão chegando aqui. A gente lançou esse workshop na segunda-feira, a gente está com uma adesão bastante interessante. Existe um limite, claro, de vagas por conta da plataforma, né? A gente tem ali, senão a própria proposta acaba um pouco inviabilizada, mas ainda há aí, claro, a gente começou agora as inscrições, ainda há vagas para que vocês possam participar. Bom, isso, dias 8 a 10, isso mesmo, 8 a 10. Vamos lá, tem uma pergunta só, gente, por favor, mandem aqui na caixinha, nesse ponto de interrogação. A Sandra me mandou uma pergunta aqui, mexe naquela questão de consignação, mas Sandra, a gente vai passar o semestre de 2025 vivendo
esse caso, né? Mas é maravilhoso. Vamos lá. Mestre, naquela questão da consignação das chaves, uma reconvenção pleiteando tudo, perdas e danos, lucros cessantes, seria viável ou melhor em ação autônoma? Legal, vamos lá. Sandra, essa questão é bem interessante sob o ponto de vista processual, que era o seguinte. Havia no passado, né, ali até, principalmente ainda na vigência do Código Civil de 1973, havia uma ideia de que a consignação ela era uma execução às avessas. A ação consignatória seria uma execução às avessas. O que eu quero dizer com isso? Enquanto ao credor de uma prestação pecuniária, por exemplo, que está querendo receber uma dívida, ou o credor de uma outra prestação que está querendo buscar esse objeto, ele usa o meio executivo, quando ele tem um título executivo, ele usa o meio executivo para buscar essa prestação, e por isso a dívida deve ser líquida, certa e exigível, e não comporta instrução, dilação probatória, né? Não comporta uma instrução, não comporta um contraditório. Esse contraditório é feito através de uma ação autônoma, né? Por meio dos embargos do devedor. Havia uma ideia clássica no direito processual de que a consignação em pagamento seria uma execução às avessas promovida pelo devedor em relação ao credor. Então, o devedor, ao promover a consignação, seja a consignação de chaves, seja a consignação de dinheiro, seja na consignação do objeto, ele estaria também tendo que preencher os mesmos requisitos de um título executivo. Isto é, a dívida que ele quer consignar, ela teria que ser líquida, certa e exigível. E aí, dentro da consignatória, não caberia, a priori, uma dilação probatória maior para discutir liquidez, certeza, exigibilidade. Seria muito semelhante nesse aspecto, dentro dessa lógica clássica, a uma execução. E aí, outros pedidos que demandariam um procedimento comum e não o procedimento especial da consignação, eles acabavam tendo que ser apresentados separadamente. Aliás, havia até muitas decisões judiciais que rejeitavam a consignatória se o valor oferecido fosse estimado. Se o próprio devedor dissesse, é preciso apurar, tem que fazer perícia, vou oferecer aqui um valor estimado, aproximado, havia julgadores que entendiam que a consignatória ali deveria ser improcedente, porque se você está confessando que o valor não é líquido, né, então você não tem certeza sobre a liquidez, então o caminho não seria consignatória, seria uma ação de conhecimento. Esse entendimento, todavia, Sandra e demais, ele foi aos poucos sendo superado e passou-se a admitir a possibilidade, sim, de você discutir o quantum de beato, o quantum devido, no corpo da própria ação de consignação, trazendo para a ação de consignação uma dilação probatória e uma fase de instrução alongada. E aí, nessa perspectiva, abriu a possibilidade também para o réu formular pedidos contrapostos que possam ter impacto naquele quantum de beato, né, que possam impactar o valor efetivamente devido. E aí, Sandra, entra aquela questão. Ou no caso aqui, chaves, né? Se eu estou impugnando a entrega das chaves porque a obrigação não foi cumprida e houve uma geração de danos, eu poderia, dentro da própria resposta do réu, apresentar esse pedido contraposto, reconvencional, dentro do corpo da ação. Mas veja bem, lembre-se que eu tenho um rito ainda especial para consignatória e eu tenho, nesse caso, que entender que haverá uma necessidade do julgador admitir
que essa conjugação de pedidos tramite pelo rito comum ordinário. Então, a decisão aí, ela vai ser mais num campo, diria, de uma decisão estratégica de celeridade, né? Eu quero tentar resolver isso na própria consignatória para provar que a prestação não atendeu e já ali ter um pedido, o julgamento do meu pedido contraposto, né, de natureza ali reconvencional, ou eu vou fazer isso numa ação autônoma, e aí é uma questão a decidir. O que eu te recomendaria, Sandra, seria o seguinte: se você, no campo do teu contrato, tiver cláusula penal compensatória pré-definida, que dê liquidez, certeza e exigibilidade do valor mínimo indenizatório, independentemente de perícia, independentemente de qualquer outro tipo de verificação, que funcione como mínimo indenizatório, pode valer a pena destacar esse crédito e executá-lo usando o contrato de locação como título executivo. Porque aí você já passa direto à fase de penhora e a outra pessoa é que vai ter que, o réu é que vai ter que ter todo o desconforto de ter que judicializar um embargo à execução para poder oferecer lá a defesa que lhe competir, com todos os custos que envolvem o embargo à execução. Então pode ser estratégico, se você já tiver uma parte líquida, certa e exigível baseada em uma cláusula penal, que você maneje isso em separado. Então pode ser estratégico, sim, fazer separado, ao invés de fazer tudo dentro da ação. Mas aí a gente precisaria detalhar esse aspecto. Se você vai ter mais celeridade fazendo separado, porque você já tem um título executivo com mínimo indenizatório líquido e certo, aí eu faria em separado. Do contrário, né, o máximo que pode acontecer é o juiz rejeitar a acumulação, né, o teu pedido contraposto na mesma ação, entendendo que os ritos, que isso tumultuaria o rito consignatório, e aí vai ficar apenas a questão de se o imóvel atendia ou não atendia as especificações do contrato, e você teria que fazer isso por meio de uma ação autônoma. Certo? Muito bem. Entraram mais perguntas aqui. Deixa eu... Professor, tem como fazer uma live sobre fraude a credores e fraude à execução e IDPJ, tendo em vista o IDPJ como forma de responsabilização? Tem sim, Juliano. Tem como fazer sim. É um tema bastante interessante, porque os efeitos não são os mesmos, né? Os requisitos, os pressupostos que vão demonstrar uma situação, outra situação e a outra situação não são necessariamente os mesmos, e eles produzem efeitos diferentes. Aí você continua aqui, tendo em vista credores usarem o DPJ ao invés de suscitar fraude a credores ou execução. Então, Juliano, não são instrumentos que objetivam o mesmo resultado. Os efeitos que advirão do IDPJ não são os mesmos efeitos que viriam a partir da fraude a credores ou da fraude à execução. Mas eu não vejo a priori que decidir pelo IDPJ esteja necessariamente errado, porque às vezes o IDPJ é mais eficiente do que o Instituto da Fraude contra Credores ou da Fraude à Execução. Mas é importante separar assim, porque não é porque existe um elemento de fraude contra credores que há pressuposto para o IDPJ. E aí propor o IDPJ achando que aqueles pressupostos da fraude contra credores seriam suficientes, pode significar, na verdade, um tiro no pé, porque pode significar o indeferimento, né, a improcedência do IDPJ, e aí eu terei perdido o tempo da piada, ao invés de ter acelerado o meu processo, eu terei perdido tempo. Eu vou falar um pouquinho aqui, Juliano, já que ainda não entrou nenhuma outra dúvida, mas eu vou marcar uma live para esse tema, porque merece ser alongado. Mas eu vou dar só aqui alguns exemplos que me vêm à cabeça dentro dessa temática que você levantou. Vamos pegar aqui um de fraude contra credores. A fraude contra credores, ela está baseada na transferência de bens, pelo devedor
para um terceiro, gerando por essa transferência de bens um estado de insolvência. Então eu tenho um devedor que transfere bens do seu patrimônio para um terceiro e com essa transferência ele agrava ou ele provoca a própria insolvência. Essa transferência de bens, portanto, frauda os seus credores, que tinham uma expectativa de alcançar certo patrimônio, né, no momento da execução das suas dívidas, e não encontram mais esse patrimônio porque esse patrimônio foi transferido. A fraude contra credores, entretanto, ela antecede a existência de uma execução em curso, ou pelo menos a existência de uma execução que seja pública e notória e que possa ser oponível aos terceiros. Então, são atos negociais praticados antes. A dívida já existe, mas a execução ainda não existe ou não é pública, né? Não existem os elementos de publicidade para opor ao terceiro. E aí, a gente tem, basicamente, 3 figuras de fraude que podem acontecer, né, normalmente. A primeira fraude é a fraude contra credor, que vem de um ato de transmissão gratuita de bens, onde o devedor, em estado de insolvência, ele abre mão gratuitamente de parte do seu patrimônio, ou todo o seu patrimônio. Como assim? Ele doa para alguém, ou ele perdoa dívidas a alguém que lhe devia, e perdoar dívidas é uma forma de se desfazer, né, do seu patrimônio gratuitamente. Estou perdoando um crédito que eu receberia, e esse crédito seria favorável aos meus credores, né, se eu estou num estado de insolvência. Né, então eu tenho ali uma situação de renúncia a uma herança, por exemplo, é uma pessoa que esteja devendo num estado de insolvência e renuncia a uma herança, estaria se comportando também, né, como alguém que gratuitamente realiza um negócio jurídico que agrava a sua situação de insolvência. Nos negócios gratuitos, a fraude contra credores ela é mais objetiva, porque ela pressupõe apenas que o interessado, o credor prejudicado, prove que houve a redução patrimonial e que essa redução patrimonial tornou esse devedor insolvente ou agravou o seu estado de insolvência. Então eu só preciso provar o estado de insolvência. Eu, credor prejudicado, não preciso provar má-fé. O simples fato de ter sido uma operação gratuita já presume que a má intenção, mesmo que não tenha havido, é uma apreciação objetiva da fraude. E veja que nesse caso, não necessariamente o IDPJ resolveria alguma coisa, porque essa transmissão gratuita de bens feita por esse devedor insolvente não necessariamente foi feita em favor de um sócio ou de um controlador, de alguém que integraria uma pessoa jurídica, onde a desconsideração da personalidade jurídica faria com que essa pessoa viesse automaticamente a integrar o polo passivo dessa relação obrigacional. Primeiro ponto. Então, aqui, por exemplo, o IDPJ não necessariamente atenderia os pressupostos dessa fraude. Além do que, o fato de ter havido uma transmissão gratuita de bens em eventual fraude contra credores, quando feita em favor de sócio ou de controlador, mesmo assim vai ter que envolver ali os pressupostos do artigo 50 do Código Civil, né, que vão envolver a análise do abuso da personalidade. Será que isso foi feito em abuso da personalidade ou não? Não houve confusão patrimonial, houve fraude contra credores. Houve, sim, uma transferência de bens que agrava a situação de insolvência, mas não em confusão patrimonial, não misturando de forma contabilmente confusa o que é de um e o que é de outro. E aí pode ser que os pressupostos do DPJ não se sustentem e eu não tenha desconsideração. E aí eu vou ter que buscar a fraude. Só que a fraude contra credores tem que ser buscada em uma ação própria, que é a ação pauliana, que é uma ação anulatória por fraude e que tem prazo. Né? Tem um prazo decadencial de 4 anos para se propor essa ação. E aí imagine que eu fiz o IDPJ e não propus a ação pauliana e depois de 4 anos o IDPJ, depois de idas e vindas, foi rejeitado por não estarem presentes os pressupostos da desconsideração. Aí caiu a ficha que eu vou ter que fazer uma ação pauliana, só que agora a ação pauliana pode ter caducado. Então é arriscado
adequar errado esse pedido, seguir por um caminho equivocado, porque isso pode significar a perda do direito, né? Pode significar que aquele direito que eu teria de anular o negócio, ele não esteja mais acessível. Então, na fraude contra credores por gratuidade, é isso. Na onerosa, ainda é mais complexo, Juliano. Errar e seguir pelo IDPJ na onerosa é ainda muito mais arriscado. Porque a outra faceta da fraude contra credores é quando eu transfiro um bem onerosamente a um terceiro, esvaziando o meu patrimônio. Eu, devedor, esvazio meu patrimônio, alienando um bem onerosamente a um terceiro. E como é onerosamente, como assim eu estou diminuindo o meu patrimônio, né? Afinal de contas, eu estou trocando, eu estou tirando um bem, um ativo do meu patrimônio e trocando por um outro, dinheiro, por exemplo. Então, se eu estou vendendo um imóvel, eu estou tirando esse imóvel, mas no lugar está entrando dinheiro. É que normalmente o que acontece é que esse dinheiro nem chega a ficar, né, disponível. Ele entra e já some. Esse devedor já faz com que esse dinheiro ganhe uma destinação que desaparece e acaba prejudicando os credores. Então eu tenho uma situação de ocultação daqueles recursos e gera um esvaziamento patrimonial. E aí a fraude contra credores, ela nesse caso vai exigir 2 requisitos e não apenas um. Aqui ela deixa de ser objetiva e passa a ser mais subjetiva, que é, para esse terceiro que pagou o justo preço, para que ele seja prejudicado pela fraude, ou seja, prejudicado no sentido de anular, para que o negócio seja anulado e ele perca o bem que ele adquiriu, tendo ele pago o preço justo, é indispensável que esse terceiro ele tenha tido o conhecimento prévio do estado de insolvência e tenha assumido o risco de entregar o dinheiro na mão desse devedor insolvente, que poderia sim sumir com esse dinheiro, e isso era previsível e era evitável. Como assim era evitável? É porque esse terceiro ele tem uma possibilidade prevista no Código Civil, que é depositar esse valor em juízo à disposição dos credores. Se ele quer evitar fraude, e ele está de boa fé, e ele vai pagar o preço justo, ele deposita em juízo o preço. Mas se ele entrega o dinheiro na mão desse devedor, que sabidamente está em estado notório de insolvência, ele está assumindo o risco de que qualquer credor que se sinta prejudicado por aquela venda peça a anulação dessa venda. Novamente aqui, a ação é anulatória, né, para poder trazer esse bem de volta por meio da ação pauliana, e pressupõe não uma confusão patrimonial, misturou o patrimônio de quem comprou com o patrimônio de quem vendeu, mas sim uma situação em que o adquirente, tendo conhecimento do estado de insolvência, assumiu o risco de que esse recurso fosse desviado e que essa operação viesse a ser anulada por credores prejudicados. Não é aqui também uma situação de IDPJ. O IDPJ aqui trata de abuso da personalidade jurídica de uma pessoa jurídica numa gestão com desvio de finalidade ou com confusão patrimonial dentro daqueles requisitos do artigo 50, que é outra coisa. Aqui é uma ação anulatória para anular especificamente aquela compra e venda, para trazer aquele bem de volta ao patrimônio do devedor, para assim satisfazer os demais credores. Aqui também, se eu sigo o caminho do IDPJ equivocadamente, eu posso me deparar com uma decadência depois, quando eu me der conta que eu devia ter feito uma ação pauliana para anular aquela aquisição. Mas, Juliano, o que acontece é que às vezes a gente chama de fraude contra credor não a figura técnica da fraude contra credor, não a figura específica da fraude contra credor que está no artigo 158 do Código Civil, mas a ideia genérica de que uma confusão patrimonial ou uma gestão abusiva de uma pessoa jurídica teria a intenção de fraudar os credores. Só que quando eu falo aqui em intenção de fraudar os credores, eu não estou falando necessariamente do instituto jurídico específico da fraude contra credores. Porque o instituto jurídico específico da fraude contra credores tem uma moldura própria. E a minha intenção de fraudar o meu credor pode se dar através de outros caminhos, como, por exemplo, usar uma pessoa jurídica como blindagem patrimonial em confusão patrimonial. Ou seja, eu deixo os meus bens dentro de uma pessoa jurídica para ocultar a minha situação, para que os meus bens fiquem aparentemente blindados, e essa pessoa jurídica é que detém todos os bens e ativos da minha vida pessoal. Então eu moro numa casa que está em nome da pessoa jurídica, eu ando num carro que está em nome da pessoa jurídica, eu faço uma viagem com cartão corporativo,
Ou seja, eu oculto o meu patrimônio, ou tento ocultar o meu patrimônio dos meus credores dentro de uma pessoa jurídica. Eu estou fraudando os meus credores, mas não pelo instituto específico do artigo 158. Não pelo instituto específico da fraude a credores. Eu estou fraudando os meus credores como ideia. A ideia de que os meus credores estão sendo lesados. Como? Por meio de uma confusão patrimonial, em que eu uso o patrimônio da pessoa jurídica em proveito da física para tornar a física pobre e a jurídica rica, e ao mesmo tempo os meus credores terem dificuldade. E aí eu tenho aquela desconsideração inversa, né? De você poder buscar na jurídica a dívida da física. Ou eu faço o inverso, né? Eu uso de subterfúgios de empresas controladoras, de holdings, para desvaziar o patrimônio da jurídica e dificultar os credores dela. Então veja que a lógica de fraudar credores está presente, ou pode estar presente no IDPJ, e pode estar presente no Instituto Específico da Ação Pauliana. Mas não é a mesma figura jurídica exatamente. A ideia de que aquilo está sendo usado como um instrumento abusivo para fraudar o interesse de alguém é comum, mas os mecanismos técnicos são diferentes e vale uma boa live para a gente olhar cada um desses pressupostos, olhar esses artigos detidamente, separar da fraude e execução, até que momento é fraude contra credores, a partir de qual momento é fraude e execução, e fazer pelos caminhos certos. Na fraude à execução, inclusive, Juliano, eu tenho outra estrutura, né, procedimental para fazer, porque a fraude à execução é mera petição nos autos da execução para que o juiz, com uma decisão declaratória, declare a nulidade a ineficácia absoluta daquele ato em relação à execução e traga aquele bem. Não precisa anular o negócio, não precisa desconsiderar a personalidade, é só trazer o bem para dentro do processo por meio de uma penhora, mesmo que ele permaneça em nome do terceiro, né? Porque se trata de uma declaração de ineficácia, dizendo, olha, tudo bem que você tenha comprado, mas essa tua compra é inoponível a essa execução. Então eu vou penhorar sim, esse bem vai ficar penhorado aqui sim, mesmo que ele seja seu, ele vai ser penhorado neste processo, porque a sua aquisição ela foi uma fraude a esta execução e por isso não produz efeito nesta execução. Então é outro rolê completamente diferente, sequer gera ali uma decisão anulatória ou uma decisão de desconsideração. É um baita tema, muito importante mesmo, para que a gente possa manejar as ferramentas de forma correta e não bagunçar as estruturas, acabar por usando expressões que são na ideia, no campo das ideias parecidas, mas que enquanto ferramenta jurídica são tecnicamente muito diferentes. É o sujeito que fala assim, é tudo ferramenta para tirar parafuso. Beleza, é tudo ferramenta para tirar parafuso, mas tenta usar uma chave Phillips numa fenda tradicional. Né? Não vai tirar o parafuso. Tudo é ferramenta para tirar parafuso, mas a Phillips não vai entrar na fenda tradicional, você não vai tirar o parafuso de lá. Né? Então você vai arrebentar o parafuso e não vai fazer a função certa. Aqui é a mesma coisa. É tudo instrumento para preservação dos interesses do credor, mas são instrumentos que têm suas funcionalidades e requisitos completamente diferentes. É um temaço. Assim, muito boa sugestão mesmo. E aí a gente pode pegar uns 3 precedentes legais, um de cada um, para mostrar os efeitos práticos disso. Se não surgir nada mais urgente daqui para segunda, eu vou tentar ajustar esse tema para nossa live de segunda-feira. Tá joia, Júlia? Se não aparecer nenhuma emergência de última hora, aquelas coisas assim, aquelas notícias bomba, eu vou encaixar isso para a gente bater esse papo aí mais detalhadamente no Começando Direito. Mas e aí, pessoal? 8h10, teve a dúvida ali, o tema do Juliano, a dúvida da querida Sandra. Sandra, depois se você quiser bater esse papo no direct para a gente analisar detalhadamente ali essa conveniência estratégica, pode só me chamar ali que a gente bate esse papo. Alguma pergunta a mais? Ainda tem uns minutinhos aqui. Ainda tenho aqui mais uns 10 minutinhos, 5 minutinhos. Se entrar mais uma dúvida aqui, ainda dá tempo. E aí, dou-lhe uma.
Opa! Maravilha, Vânia. Que excelente, que bom. Então tá joia, gente. Hoje matamos essas duas questões aqui. Não esgotamos completamente o tema proposto pelo Juliano, mas já demos ali uma boa visão. Então eu vou encerrar essa live de hoje, lembrando a vocês de novo que na segunda-feira eu abri a página de lançamento de um treinamento, um workshop, um treinamento em 3 dias fechado, né, para os alunos inscritos, onde a gente vai discutir os impactos efetivos da reforma tributária nas operações, né, na advocacia imobiliária, e a gente vai olhar os instrumentos sugeridos nesse momento para a gente fazer essa transição mais segura e o que ainda funciona como melhor mecanismo de negócio e o que não funcionará mais como a fórmula mais vantajosa para o cliente. Então, um workshop para a gente olhar cláusula, olhar instrumento, olhar modelo de negócio, comparar o modelo de negócio, comparar a regra antiga com a regra nova, o porquê que aqui o impacto vai ser diferente e preparar você para que durante 2025 você já consiga usar instrumentos que deixam o teu cliente mais confortável. Claro que nenhuma reforma torna tudo muito confortável, mas é um mecanismo para a gente lidar melhor com esse cenário, né? Treinar. E a oferta ficou muito legal. Assim, eu procurei ter a ideia de democratizar ao máximo, então fazer algo que a gente consiga trabalhar junto, responder pergunta, olhar documento, colocar a cláusula na tela, discutir. Tá num valor simbólico, ele super acessível. Então, pode escrever aqui, eu quero. Você vai receber mais informações. Se tiver interesse em participar, será um prazer tê-los lá. A ideia é que a gente consiga avançar bastante nesse tema e conseguir evoluir 2025 de maneira mais segura para nós e para os nossos clientes. Joia? Maravilha, pessoal. Então, vou fechando aqui por hoje, me despedindo de vocês. Lembrando que segunda-feira a gente tem o Começando Direito. E, por enquanto, se nada acontecer bombasticamente daqui até lá, o tema vai ser o sugerido aí pelo Juliano da gente aprofundar essas 3 ferramentas importantíssimas na defesa do interesse dos nossos clientes, sejam eles credores ou até devedores, porque isso também pode ser, dominar isso pode ser estratégico para você rebater um pedido errado, a figura do IDPJ com a figura da fraude contra credor e da fraude à execução. Se nada acontecer de surpreendente até lá, a gente na segunda-feira bate esse papo em detalhe. Joia? Uma excelente quarta-feira para todo mundo. Quinta, sexta, sábado, domingo. E segunda-feira a gente se encontra às 7h30 da manhã no Começando Direito. Se acontecer alguma coisa muito urgente, eu entro antes. Mas, se não, a gente se encontra lá, se Deus quiser. Beijo a todos. Ah, tem um caso que você começou. Opa, venda de um imóvel por herdeiro com a ocultação da existência da convivente do falecido. Peraí, Cleiton, não sai daí então. Peraí, rapidinho, que não dá para eu entrar no detalhe, depois você me manda o detalhe, mas dá para fazer aqui um comentário de fechamento aqui, aquele último momento. Olha só, quando existe uma situação de ocultação de convivente, o STJ tem precedentes tanto da 3ª turma quanto da 4ª turma, entendendo que se a outra parte do contrato não tinha o dever jurídico de saber da existência da união estável, mesmo que ela esteja feita por escritura pública, se ela não foi informada pela outra parte, né, então não era pública e notória, e veja, mas é escritura pública. É escritura pública, mas o STJ entende que a outra parte, o outro contratante, ele não tem obrigação de investigar em todos os cartórios do país, até porque essa união poderia ter sido escriturada e já ter acabado, porque eu não sou obrigado, por ser uma situação fática, a documentá-la. Então, que nesse caso, se ela não foi expressamente informada, Cleiton,
se ela não foi expressamente informada, se o estado de convivente não foi expressamente informado, dá para defender a idoneidade do negócio. E aí, o negócio, isso se você for a outra parte, né? Se for a outra parte, dá para defender a idoneidade do negócio por boa-fé. Caberia, nesse caso, ao convivente que não foi comunicado da existência do negócio ou que não participou do negócio e do qual dependeria uma vênia conjugal, caberá a ele provar que a outra parte sabia realmente da existência da convivência e que por isso havia má-fé naquela contratação. Do contrário, o STJ diz que essa contratação é válida. Só que esse convivente que não participou do negócio, mas que de fato é convivente, tem até uma escritura de união estável, ele não poderá ser prejudicado na sua meação. Então ele consegue que esse contrato seja ineficaz em relação à meação dele. Então, o que ocorre? O contrato é considerado válido, mas o valor equivalente a essa meação deverá ser preservado. Então, imagine que seja uma fiança. E essa fiança, o devedor ocultou, o fiador ocultou que vivia em união estável, e união estável, o convivente teria que anuir com aquela fiança. Posteriormente, essa fiança até pode ser considerada válida, porém, a meação do convivente não anuente não poderá ser atingida. Vai ser atingida apenas a parte daquele que participou do ato. Se foi uma venda, uma compra e venda, se estava no nome só de um, essa venda vai ser considerada perfeita, mas para fins de acerto e partilha entre os conviventes, um deverá repor ao outro o valor correspectivo. Agora, se você está pelo convivente, o desafio é demonstrar que isso era notório e que, se era notório, aquela aquisição feita foi uma aquisição viciada e usar o 1649 por analogia, direito do cônjuge, direito do convivente. Se você está pela outra parte do contrato, é demonstrar que aquilo não era público, não era sabido, não era público, era porque estava em escritura pública, não era sabido e que a pesquisa da escritura pública não era obrigatória. Aí vai depender do lado que você esteja. Mas fica atento, Cleiton, por esses precedentes do STJ. Vai ser muito importante, desde um primeiro momento, você indicar que a publicidade não vinha só da escritura, mas de um estado fático conhecido ou perceptível pela outra parte. Que, de alguma forma, a outra parte teria tido contato com aquele estado fático. E que a escritura pública seria apenas a cereja do bolo para deixar provado e inequívoco que aquela situação existia. E aí procura trazer, já desde o início, demonstrações de ciência ou de publicidade notória, inequívoca. Se focar só na publicidade da escritura pública é arriscado por conta desses precedentes do STJ. E aí você, já do início, trabalha isso. Uma dica também, Cleiton, dá para discutir o seguinte: se a outra parte requereu uma declaração expressa de não convivência, se a outra parte requereu que o contratante declarasse não viver em união estável. Se sim, se ele exigiu a declaração expressa de não convivência, vai ficar a vida mais difícil para a sua cliente. Mas se ele não requereu, você pode adicionar isso na tua pretensão. Dizer o seguinte: olha, tanto não houve ali um comportamento de boa-fé que ele sequer perguntou se havia ou não uma união estável. Né? Como faz essa prova, Lilian? Bom, aí vai depender um pouco das circunstâncias do caso, mas vamos imaginar que seja um vizinho que está comprando o imóvel, ou uma pessoa do relacionamento pessoal ou profissional, que teria tido situações de contato. Ou se, além da escritura pública, existiam outros elementos inequívocos, como, por exemplo, foram mensagens trocadas por WhatsApp e a foto do WhatsApp da pessoa que negociou tem lá ele com a convivente, com a esposa. Ou tem, na rede social, tem troca de mensagens por rede social e na rede social está lá comemorando 10 anos de uma união feliz, por exemplo, e as mensagens foram trocadas via rede social. Aí é usar o máximo de criatividade para tentar achar elementos que demonstrem o seguinte: olha, esse cara aqui que contratou
ele não pode dizer que ele desconhecia, ele usou do silêncio para se locupletar, né? Mas isso era um fato notório e que não era só uma escritura perdida em um cartório, era uma situação pública que ele teve contato de alguma maneira e tentar demonstrar de que maneira esse contato existiu, tá? Para poder afastar essa presunção de boa-fé. Mas lembre-se, Cleiton, a presunção milita em favor do outro, tá? Como o união estável não muda o estado civil registral, ele é uma situação fática, a presunção é de que o outro estava de boa-fé. Você vai ter que trazer esses elementos aqui. Show? Maravilha. Depois, se você quiser mais algum detalhe, você me manda lá no direct. Lilian, maravilha, que bom. Vamos lá, agora eu tô fechando mesmo, agora é verdade. Então, fechando a live de hoje, um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau, gente.